caminho do homem sempre justo aos olhos, mas o Senhor pesa os seus corações. Provérbio 21. Nada de João 23, dado que a verdade está nos olhos de quem vê. Que a verdade é única, né? É refutar a própria Bíblia e os provérbios. A partir daí, ouvimos uma das piores mentiras transmitidas. Verdade, que é a questão inflacionária no Brasil, principalmente criada pela política monetária do Roberto Campos Neto, que reduziu os juros a 2%, fazendo com que a inflação chegasse a 12% ao ano, e a partir daí subiu os juros para 14%, maior subida de juros até então, começa a cair graças à pressão fortíssima, né, do governo federal, a partir aí das decisões acertadas a princípio da política macroeconômica. Amigo Haddad. No entanto, Haddad não faz milagre. A gente precisa, de fato, controlar os gastos. Parte grande do nosso déficit público passado veio de precatórios. Em fevereiro também veio um déficit grande aí de 30 bilhões de precatórios para serem pagos. O pagamento de precatórios dificilmente gera pressão inflacionária. Quem recebe esses precatórios são os bancos, geralmente são pessoas que já morreram, dificilmente pessoas pobres que vão gastar o precatório tudo da noite para o dia. Então, um dinheiro que não gera inflação de curto prazo. Já em 2022, auxílio emergencial, depois o vale táxi, vale caminhoneiro, esses gastos sim geravam pressão de demanda de curto prazo e nenhum gerava, obviamente, inflação de prazo, tinha que ser esterilizada via subida de... Confia no pai, vem comigo que eu vou explicar melhor o que eu estou falando e da onde que esse cara tirou essa tese completamente tapa-fora. Muita atenção. E aí o terceiro ponto que para mim foi muito destacado, ou chamou muito a atenção, é como o Banco Central vê o mercado de trabalho. Ele destacou um parágrafo grande, o 11, sobre isso. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar por quê. Pode ser de excesso de aquecimento, exatamente. Entre aspas. A gente está com emprego talvez demasiadamente forte. E eu explico por quê. Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%. Fazendo uma pausa, essa tese, né, de que o desemprego em queda no governo Dilma gerou pressão inflacionária é desconhecer o próprio princípio do porquê que ela perdeu o cargo. Ela pedalou fiscalmente, gastou mais do que arrecadou de maneira forte, gerando inflação de curto prazo. Não tenha dúvidas. Ou seja, a questão conjuntural do governo Dilma foi gastos, assim como foi a do Bolsonaro. Na verdade, o governo Bolsonaro ele é muito parecido com o governo Dilma. Já o governo Lula 3, ele tem sido muito parecido com o governo, talvez, Lula 2. Ou seja, não é um governo com foco total em ajuste fiscal, até porque a situação não é tão complicada quanto a que Fernando Henrique entregou, com problemas estruturantes em todos os setores. E aí foi possível que o Lula fizesse um ajuste fiscal mais denso, porque a crise, de fato, estava forte. Muita gente falando bem de Fernando Henrique, mas não lembra a conjuntura de 2002, que é melhor do que a conjuntura de 2022, que era pior do que a conjuntura de Bolsonaro. Porém, Lula não consegue fazer o mesmo arroxo também porque tem oposição mais declarada no Congresso e não tem como mais fazer o predicado do mensalão. Vamos continuar ouvindo aí a ladainha do aqui para ver se faz. Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, ó, em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir. Começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar
inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. Na próxima tela a gente tem alguns números sobre a renda, Yuri. E aí olha que interessante, em janeiro a renda média das pessoas que tinham... E aí a maior falácia de todas, né, de que o problema conjuntural da inflação viria do aumento salarial. De fato acontece, mas a níveis de desemprego, quando a gente vai comentar sobre um pouco mais baixos, com desemprego durante alto e muita informalidade. Ponto que também pouca gente comenta, né? Quando você fala de formalidade, não há rigidez salarial. Rigidez salarial tem a ver com os empregos formais. Então esse imbecil tenta falar uma discussão de salários e curva de Phillips tem que entender que os salários só são rígidos no mercado formal. Se a maioria da população está no mercado informal, não tem como falar em rigidez salarial, porra. Pelo amor de Deus, o que o Uber tem de negociação salarial? O que o cara do iFood tem de negociação salarial? Tem rigidez salarial. A gente está no mundo dos pós-clássicos. Porra, é uma complicação para entender o básico que é difícil, cara. É difícil. Mas vamos terminar de ouvir e eu quero a opinião de vocês sobre essa situação. Uma ocupação estava em R$ 3.078. Em janeiro de 2022, exatamente 2 anos antes, a gente estava com 2.754. Quer dizer, arredondando aqui, já deu uma diferença de uns 10%. Exatamente, mais, dá um pouquinho mais, 90%, até um pouco dá mais. uns 11, quase 12%. Beleza, pessoal? Então deixe sua opinião, deixe seu comentário se vocês acreditam que, de fato, nós estamos num mundo onde existe rigidez salarial ou se a conjuntura brasileira, dado o grau altíssimo de formalidade, faz com que essa rigidez salarial seja quase braço.